Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe a sua vida. Isso mesmo, né? O evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 10, de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. A gente vê nessa escolha a figura de Judas. Meus irmãos, minhas irmãs, Judas, nós poderíamos ter uma catedral com o nome de Judas, sabia disso? São Judas Iscariotes. Poderíamos ter a imagem, ele proteger alguma situação. Mas por que ele não procurou ajuda? Eu sempre falo isso para as pessoas: tem alguma fraqueza? Procura ajuda. Gente, ele caminhava com Jesus diariamente, ele tinha acesso a Jesus. Chegava para Maria: Maria, eu tenho uma dificuldade com dinheiro. Não é assim? Aconselhar, pedir ajuda. Você está passando por alguma crise no casamento, uma crise de fé? Peça ajuda. Peça ajuda a alguém aí perto de você. Pede ajuda a alguém que reza por cura e libertação. Peça ajuda ao padre. Mas por que Judas, ele tinha um orgulho? É o tipo daquelas pessoas que falam assim: eu confesso diretamente a Deus. Aí é onde mora o perigo. Então, ele não teve a humildade de chegar para Jesus, ou mesmo chegar para Maria, porque Maria também estava ali junto com os discípulos. Maria, eu tenho uma dificuldade. Eu fico meio assim de pedir ajuda ao seu filho, mas eu quero pedir ajuda à senhora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus escolhe 12 discípulos e os envia para anunciar a boa nova do reino de Deus. É importante observar que Jesus não escolheu os melhores. Jesus não escolheu os melhores, né? Nem os mais santos dos homens daquele lugar. Você já observou? Pedro, meu filho, negou Jesus. Dois discípulos falaram assim: o senhor quer que desce fogo naquele lugar? Judas está aqui. Então Jesus nos escolhe, mesmo sabendo que temos defeito. Isso mesmo, Jesus me escolheu, escolheu você, seu Zé, Dona Maria, sabendo que vocês tinham defeitos, que nós tínhamos defeitos. Mesmo sabendo que não somos puros e nem muito menos santos. Porém, após o nosso sim ao seu chamado, Jesus nos purifica.
Ou seja, ele nos ajuda a vencer os nossos defeitos, os nossos vícios, inclusive perdoando os nossos pecados, dos deslizes constantes, né? E esta ajuda de Jesus para que sejamos santos e dignos de o representar diante dos homens, pode até ser de uma forma talvez até dolorosa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não vão ser Judas. Judas, ele não pediu ajuda. Talvez você está passando uma situação difícil e você não pede ajuda. O evangelho de semana passada, eles estavam enfrentando uma crise no alto mar e eles disseram: Senhor, eles eram pescadores. E eles falaram: Senhor, salva-me. Meu irmão, entre as recomendações feitas por Jesus aos enviados à missão de anunciar a palavra, ele recomendou a eles: não deveis ir ao território dos pagãos. E por quê? Porque isso seria uma perda de tempo. E o anúncio da boa nova era uma missão que tem pressa de ser efetuada, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Como assim? Jesus disse que não sabemos o dia, nem a hora, nem na nossa morte. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, temos que estar sempre preparado para o que der e vier. Temos que estar preparado para partir desta vida rumo ao céu e não ao inferno. Sendo assim, há muita pressa de avisar a todos. Entendeu? O que devemos fazer é que devemos evitar para estarmos dignos da vida eterna. Portanto, podemos afirmar que o reino dos céus está próximo de nós. Ou seja, pode estar mais próximo do que imaginamos. Pois não sabemos quando chegará a nossa hora. Pode ser hoje mesmo, ou pode demorar. Costumamos dizer para morrer, como São Zé diz, só temos ditado popular. Ele sorri. Ele diz assim: para morrer basta estar vivo. Não é assim que o Senhor diz? Então é por aí. Não é porque temos muita saúde que devemos ficar despreocupados com a morte, né? Mas infelizmente os adultos não pensam assim. Como estão esbanjando saúde, eles abusam da bondade de Deus, se embrenhando por caminhos muitas vezes longe dos caminhos que nos conduzem à casa do Pai. Quando estamos na vida adulta, cheios da força física, desprezamos a força do alto, pois nos consideramos imortais, achamos que a morte está longe de nós. Veja o que aconteceu quando chega a velhice, né? Veja o que acontece quando chega a velhice. Os velhinhos, as velhinhas não pensam assim, porque eles sentem a morte chegando. E é nessa fase que muitas pessoas buscam a Deus. É nessa fase da nossa vida que mais rezamos, que mais vamos à igreja, à missa e até os grupos de orações. Meu irmão, minha irmã, quero falar para você que nos assiste há muito tempo, né? Você também que está nos assistindo hoje. Prepare hoje na igreja. Se prepare para a vinda de Jesus. Jesus está próximo. O reino de Deus poderá chegar de surpresa.
A sua hora chegará até mesmo hoje. Tenha cuidado, não estou querendo botar medo em você. Não devereis ir ao encontro, ao território dos pagãos. E quais são os pagãos dos tempos atuais? São aqueles e aquelas que vivem longe do caminho de Deus. Eu rezo em casa. Tem tempo para tudo. Para academia, tem tempo para o futebol, para o barzinho, para a caminhada. Mas não tem tempo para a igreja. São os que não reconhecem a presença de Deus no meio de nós, ignoram a necessidade de recorrerem ao poder do alto para resolver os problemas da sobrevivência. Isso eles fazem pelo uso das armas e pelo dinheiro. Que Deus nos ajude a dizer hoje: eis-me aqui, Senhor. Envia-me quando quiseres para anunciar a tua palavra. Escolha-me, purifica-me, para que eu possa ser útil à construção do reino de Deus na terra. Eu vi uma reportagem, uma foto, em que no Rio de Janeiro, os traficantes, os milicianos, pediram para fechar as igrejas. Olha que mundo que nós estamos vivendo. Rezemos, meus irmãos, por todos, principalmente para aqueles que moram no Rio de Janeiro. Lá existe um controle, onde o Comando Vermelho, onde as milícias tomam conta dos bairros, das favelas. Lá a pessoa paga num botijão de gás. Aqui vamos botar uma média de 80, 100 reais, né? 100, por aí. Lá é 160 reais. Lá você não pode comprar no supermercado, na venda, onde você quer. Você tem que comprar aonde é do miliciano. O gás, a água, a internet. Se você não comprar com os milicianos, com os traficantes, você pode amanhecer morto. É aquele filme da Tropa de Elite 2, né? Olha que mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Os traficantes querendo fechar as igrejas. Pelo amor de Nossa Senhora da Aparecida. Olha que mundo nós estamos. Por isso nós temos que fazer alguma coisa. Ir lá combater eles? Não. Rezar. Pedir a conversão dessas pessoas. Espalhar o amor de Deus no meio das pessoas. Olha, meus irmãos, que coisa triste. Um capitão chamado Adriano da Nóbrega, né? Já morto, se eu não me engano, em 2020 ou 2022, existia um escritório do crime. É o nome de uma milícia de pistoleiros e matadores da elite que atua, né? Que atuava, pelo menos, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Rony Lessa, né, aquele que matou Marielle e o seu motorista, né, era um matador de aluguel. E olha o que ele disse: eu não fui chamado para matar, fui chamado para uma sociedade. Então, meus irmãos, olha só, tirar uma vida é um pecado que abranda o céu por justiça. O assassinato é o pecado que abranda o céu por justiça. Que Deus tenha misericórdia das pessoas. Por isso, nós precisamos, o mais rápido possível, a todo momento, compartilhar esses vídeos que manda. Eu tenho certeza
Tem muitas pessoas que colocam lá nos grupos para que as pessoas aceitem Jesus como Senhor das suas vidas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família. E vamos rezar, porque a palavra de hoje diz: o reino dos céus está próximo.